sou a Ana Shermack do canal Pausa para um Café. Seja muito bem-vindo se você é novo ou nova por aqui. E no vídeo de hoje eu tô aqui para indicar alguns livros para você que gostou da Mansão Bly, né, da série da Netflix, que é continuação, segunda temporada aí da Residência Hill também. Então, vamos lá. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de te pedir para se inscrever neste canal, deixar o seu like, compartilhar com seus amigos, indicar esses livros também para eles, porque eles podem gostar. Então, fica aí já a recomendação. Mas, vamos ao que interessa. A Maldição da Mansão Bly é uma série do Mike Flanagan, que também fez A Maldição da Residência Hill. E nessa edição a gente tem mais uma inspiração literária, né? Lá na Residência Hill a gente tinha inspiração no livro da Shirley Jackson. Aqui a gente tem inspiração em um livro do Henry James, que é A Volta do Parafuso. E aí já fica a nossa primeira indicação, para você e para mim, porque eu também não li. Mas é um livro muito indicado, muito falado, um livro aí meio romance sobrenatural, gótico ali, do Henry James, que é um autor super recomendado e que a série foi inspirada. Mas eu também não li. Por isso mesmo, eu separei 4 livros aqui que eu li e posso recomendar. Esses 4 livros, todos eles eu vim nessa vibe da história, que eu acho que pessoas que gostaram do estilo da história da Mansão Bly vão gostar. E eu também parei para pensar um pouquinho mais sobre essa questão de histórias de fantasma e histórias de amor serem a mesma coisa. Afinal, isso é algo que me fez gostar muito da série. Justamente essa comparação entre histórias de amor e histórias de fantasma. E a gente vai discutir isso em um Pausa pro Horror, o nosso podcast que eu gravo com o Matheus. Vou deixar o link aqui na descrição para vocês. Ele ainda não foi ao ar, mas quando sair vai estar aqui também. E siga a gente lá no Spotify, que você pode conferir os outros episódios desse podcast sobre terror. Essa discussão e essa ideia de que histórias de fantasma e histórias de amor são basicamente a mesma coisa é algo que eu gosto muito. Eu amo histórias de amor que não dão certo. Eu adoro sofrer por uma boa história de amor. E eu acho que eu já falei isso em vários outros vídeos, podcasts, enfim, textos. Eu gosto muito de histórias de amor que não dão certo. Por isso, a minha primeira indicação não poderia ser outra. Estamos falando do quê? Da Divina Comédia. Um livro que eu amo, uma história que eu adoro, que eu sou fascinada, que vocês sabem. Tenho tatuagem, vai lá. Eu já falei várias vezes. Tem um projeto de leitura deste livro maravilhoso aqui. E eu gosto muito da Divina Comédia porque eu acho que ela também é uma história de fantasmas. O Dante tá lidando com um fantasma, que é a Beatriz pra ele. Apesar dele ser ela ser o grande amor da vida dele e tudo mais, ele tá indo atrás de um fantasma pra ele, né? O amor platônico dele que morreu jovem, que atormentou ele em pesadelos durante a vida. E se a gente for ler o outro livro do Dante, que né, ele escreveu antes, a gente vai ver isso. Esses pesadelos com a Beatriz eram constantes. Esse amor que sofreu por uma doença e morreu. E, enfim, ele teve que lidar com isso, com a perda da Beatriz muito jovem. Mesmo ele não se casando com ela, ele não tendo filhos com ela, ele sempre teve esse carinho. Ele era a musa inspiradora, ela era a musa inspiradora dele. Então eu acho que se você gostou da Mansão Bly, filho, você vai amar a Divina Comédia. E eu precisava de mais uma desculpa pra indicar a Divina Comédia, como sempre, né? Como se eu precisasse de desculpas, na verdade. Então, fica aí a minha primeira indicação. Se você não conhece, tem vários vídeos aqui nesse canal falando sobre a Divina Comédia, mas basicamente é um jovem rapaz de 33 anos, talvez não tão jovem assim, no meio da vida dele, enfrentando o inferno, o purgatório, o paraíso, pra chegar aonde? Pra chegar aonde está a amada dele, que é o paraíso, e encontrar com Deus. E entender todos os motivos pra depois voltar pra Terra, contar pra gente essa história, para que a gente não cometesse os mesmos erros daquela galera que tá lá no inferno. Continuando a nossa linha de indicações por aqui, temos sim uma história de fantasmas e de monstros, que é O Menino que Desenhava Monstros, do Kate Donaghue, que foi publicado aqui no Brasil pela Dark Side. Essa história é muito incrível. Eu já resenhei ela, inclusive ela é cheia de marcações, não sei se dá pra conferir muito bem, ela é cheia de marcações aqui. Nessa história a gente vai ter um menino que desenha monstros, né? Os monstros dele se tornam reais. Assim como os mortos da Mansão Bly não a deixam, aqui a gente tem esses monstros que perseguem esse menino
e são retratados através desses desenhos, né? Tomam vida através desses desenhos que ele faz. E a gente tem essa história aqui. Esse livro ele é um pouco lento. Ele não é uma história rápida, divertida. Não é uma história rápida, divertida, que caminha muito fácil. Ela é uma história de fantasmas. Ela é uma história de terror. Mas ela também é muito psicológica. E eu acho que assim como a Mansão Bly, que faz a gente ter medo mais da vida real, mais dos nossos sentimentos, e enfim, das pessoas, O Menino que Desenhava Monstros também. Eu falei na resenha, quando eu fiz, que esse livro ele não te dava medo de abrir a porta do guarda-roupa de noite ou olhar para debaixo da cama. Eram medos mais reais, eram medos de olhar para dentro da gente, de encontrar os monstros que habitam dentro da gente. O próprio Stephen King tem uma frase sobre isso, né? Que os monstros mais cruéis ou algo assim vivem dentro da gente. Posso estar completamente errada. Eu vou colocar a frase aqui na tela. Mas histórias de monstros e de fantasmas dizem mais sobre nós mesmos do que sobre os próprios monstros e fantasmas, né? Eles são escritos por humanos, por nós, então retratam muito disso. E O Menino que Desenhava Monstros, ela tem esse ar meio gótico, ela tem essa questão também de lidar com crianças em terror. A gente tem um menininho aqui que é o nosso personagem, basicamente o nosso personagem principal, esse menino que desenha os monstros, e a gente tem uma relação ali muito forte sobre fantasmas e, enfim, eu acho que vale muito a pena você ler O Menino que Desenhava Monstros. O nosso terceiro livro, a nossa terceira indicação, não é uma história de fantasmas, até certo ponto. Ela também envolve uma residência, uma casa, e coisas estranhas que aconteceram nessa casa, e a nossa protagonista tentando entender quem é o malvado, quem é o vilão, quem é o certo, quem é o errado dessa história. E a gente tem um romance incrível escrito pela Colleen Hoover. Eu já resenhei Verity aqui, e com certeza é um dos livros que eu mais gostei de ler durante esse ano. Ele provavelmente foi um dos livros mais lidos aí pelo Booktube, você vai encontrar várias resenhas sobre ele. E eu gosto muito da Colleen Hoover, e esse é um pouco diferente das histórias dela. Esse aqui é mais thriller, mais psicológico, mais romance policial, digamos assim. E a gente tem uma escritora que é convidada a ser a ghostwriter de uma outra escritora super famosa. E aí convidam essa menina e ela vai para essa casa para morar lá e para escrever o livro da escritora, porque a escritora está basicamente em coma. Ela não fala, não ouvir ela ouve, mas ela não fala, não interage, não anda, não sai da cadeira de rodas. Então, como essa série precisa ser finalizada, já tem contrato, já tem tudo, eles resolvem trazer essa ghostwriter aí para escrever a história e continuar essa história de sucesso. Mas essa ghostwriter, a nossa personagem principal, ela acaba encontrando um outro livro dentro dessa casa. Uma história que fala muito sobre essa mulher. Isso vai sendo projetado ali, a gente vai lendo esse livro junto com ela, então tem um outro livro dentro desse próprio livro. E é uma história pesada, muito pesada, tem umas cenas pesadíssimas, mas que vão te fazendo duvidar e não crer na situação, enfim. É um livro que tem um protagonista que não é confiável, tem uma narradora que não é confiável, tem muitas pessoas que não são confiáveis nessa história, resta saber em quem você vai confiar, mesmo todo mundo sendo não confiável. E eu te garanto, não é o que parece. Nunca é o que parece. Então fica aí a minha dica de Verity. Eu vou deixar também o link aqui nos cards pra você conferir, porque vale a pena. E por último, mas não menos importante, temos o quê? Neil Gaiman, né? O Oceano no Fim do Caminho. Eu amo este livro. Eu sou apaixonada por Neil Gaiman, vocês sabem. Meu cachorro se chama Sandman. Mas O Oceano no Fim do Caminho é um livro sobre amor e fantasmas também. Ele fala muito sobre família, ele fala sobre perda, ele fala sobre luto. Aqui a gente tem esse garoto que revive essa história, esse momento da vida dele, né? Ele olha para trás e começa a viver esse momento novamente. Então, quando ele retorna para casa onde ele viveu, onde ele morou, e novamente a gente tem uma casa que também é basicamente protagonista numa história, assim como na Residência Hill, na Mansão Bly, enfim, que a gente também tem essa volta para casa e esse confronto
do nosso protagonista com as coisas que ele viveu ali, com os momentos que ele viveu, o que ele passou quando era criança, e a gente tem essa história essa fantasia urbana que o Neil Gaiman escreve tão bem e deixa a gente tão fascinado. Uma coisa que eu gosto muito nessa história é o feminino, a forma com que o Neil Gaiman retrata, né, a jovem, a adulta e a senhora idosa, né, que como se fossem as 3 fases da lua, como ele retrata isso muito bem. É uma história incrível, fantástica, sensacional. Eu acho que O Oceano no Fim do Caminho, ele fala muito pra gente sobre a nossa vivência. Eu acho que cada um vai interpretar e vai levar esse livro de forma diferente, mas cada um vai ter um impacto com ele, principalmente se você já perdeu alguém. Assim como aqueles garotos perderam a família, aqui a gente também tem esse personagem que perde o pai, e a nossa relação com a perda das pessoas, tudo isso tá meio que envolvido, e histórias de fantasma e histórias de amor são a mesma coisa, tudo faz sentido. Então fica aí a minha 5ª e última indicação, O Oceano no Fim do Caminho, do Neil Gaiman. Então é isso, se você também gostou da Residência Bly, me conte aí nos comentários qual livro você indicaria para as pessoas que gostaram dessa série. Se você não assistiu, fica a dica, é uma série super interessante, tem na Netflix e vale a pena. Tem alguns momentos de susto? Talvez, mas ela não é uma série tão assustadora assim. Ela é mais uma história de amor do que realmente uma história de terror. Então, ou melhor, uma história de vários amores, não apenas um. E isso que torna ela tão gostosa de assistir, talvez. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da indicação e do vídeo. Se você gostou, compartilha com seus amigos, manda pra quem gostou da série. E a gente fica aqui até o próximo vídeo. Tchau!